Eu era o CEO da Luminatech. Aos 34 anos, o meu mundo era feito de vidro, aço e algoritmos. Eu morava numa cobertura nos jardins, com um sistema de automação tão complexo que o apartamento girava alguns graus durante o dia, para que a luz do sol batesse sempre no ângulo perfeito sobre a minha mesa de jantar de carvalho maciço. Meu nome era uma senha. Abria portas em reuniões de cúpula em Davos e garantia as melhores mesas em Tóquio ou Nova York. Eu achava que era invencível porque tinha construído um império sobre dados. O problema de viver no topo de uma torre de cristal é que quando ela quebra, os estilhaços são feitos para te cortar no caminho para baixo. A minha queda não foi um declínio suave. Não foi má gestão ou azar de mercado. Foi uma demolição controlada, executada com a precisão de um ataque cirúrgico. Numa manhã de terça-feira, enquanto eu tomava o meu café artesanal, a Polícia Federal bateu à minha porta. Auditorias independentes, financiadas por mãos invisíveis, tinham acabado de descobrir desvios que somavam 12 mil milhões de dólares, todos vinculados diretamente à minha assinatura digital e ao meu token de segurança biométrico. O motivo era sombrio e escondia-se nos bastidores do poder. Meses antes, eu tinha recusado uma proposta de parceria de um fundo de investimento sediado em paraísos fiscais. Eu sabia que o dinheiro era sujo. A Lumina não seria lavandaria de cartel internacional. O que eu não previ foi a profundidade da infiltração. O meu diretor financeiro, o Ricardo, o homem que foi padrinho do meu filho, que segurou o meu braço no enterro dos meus pais, já tinha sido comprado. Eles não queriam apenas o meu lugar. Precisavam da minha morte civil e do meu silêncio eterno para que ninguém nunca olhasse para os arquivos reais. Em 6 meses, eu perdi tudo. O conselho de administração expulsou-me antes que eu pudesse dizer inocente. Os meus bens foram congelados por ordens judiciais que pareciam impossíveis de contornar. Até os meus amigos de golfe, aqueles que imploravam por dicas de ações no ano anterior, agora atravessavam a rua ou fingiam que estavam a receber uma chamada urgente quando me viam. A humilhação era o prato principal. 3 anos depois daquela manhã, eu estava a dormir sobre um papelão úmido, atrás de uma lixeira de metal, no centro de São Paulo, a poucos quarteirões da sede da empresa que eu tinha fundado. Viver nas ruas ensina ter uma superpotência que nenhum CEO possui: a invisibilidade. As pessoas têm nojo de olhar para um sem-teto. Elas olham para o horizonte, para o telemóvel, para qualquer lado, menos para os teus olhos. Essa repulsa foi o que me salvou. Enquanto eu pedia moedas para não morrer de fome, eu observava. Eu tornei-me um fantasma que conhecia cada horário de troca de turno dos seguranças da Lumina. Eu sabia que o sistema de backup físico da empresa, menos uma série de discos rígidos antigos, de alta capacidade, que continham os logs brutos de 2022, menos ainda estava armazenado na cave, à espera do leilão de sucatas da massa falida. Eles tinham migrado tudo para a nuvem para apagar os rastros. Mas a burocracia do leilão tinha mantido as provas físicas guardadas num contentor de lixo eletrônico. Foram precisas 4 semanas de observação e uma noite de chuva torrencial para eu conseguir entrar. O cheiro de lixo e metal oxidado era insuportável. Mas quando as minhas mãos tocaram o metal frio de um dos discos rígidos, eu senti uma descarga elétrica de esperança que não sentia há anos. Passei os meses seguintes em lan houses de periferia, em bairros onde ninguém perguntava o nome. Usava cada centavo que ganhava a limpar vidros de carros no farol para pagar horas de conexão. Ali, entre miúdos a jogar e traficantes a ver vídeos, eu fiz o que faço melhor: mineração de dados. O que encontrei não foi apenas a prova da minha inocência. Foi o rastro digital da traição do Ricardo. Ele tinha usado um token físico que roubou do meu gabinete numa noite em que saímos para beber. Meses antes do golpe, ele achava que, por ter apagado os registros do servidor principal, estava safo. Mas o log físico de IP não mente. O hardware guarda a memória do crime que o software tenta esconder. Eu tinha as datas, as torres de telemóvel e o rastro do dinheiro. Eu tinha a minha vida de volta
dentro de uma pendrive suja de graxa. O dia do julgamento final da massa falida chegou com um céu cinzento sobre São Paulo, combinando com um clima pesado que emanava do tribunal. A sala estava lotada. A imprensa cheirava a sangue, esperando o capítulo final da queda do garoto de ouro da tecnologia. Do lado esquerdo, a visão era de um poder absoluto. Uma bancada composta por 12 advogados de elite. Homens e mulheres com dentes clareados a laser e ternos sob medida que custavam, cada um o preço de um carro popular. Eles eram um muro de contenção do fundo de investimento e do Ricardo. Do lado direito estava eu, sozinho. O cheiro de sabão barato do banheiro público da rodoviária ainda ardia na minha pele. E meu paletó, doado por uma paróquia da Sé, era 3 números maior, dando-me o aspecto de uma criança vestida de adulto. Eu não tinha uma equipe de relações públicas, não tinha assessores, tinha apenas uma pasta de couro descascada e os dedos ainda manchados pela fuligem das ruas. O advogado de acusação levantou-se. O sorriso dele era uma escultura de mármore, frio, perfeito e imóvel. Ele falou por 2 horas. Usou palavras como ganância patológica, traição, a confiança pública e corrupção sistêmica. Ele projetou gráficos em 3D que faziam as transações bilionárias parecerem um rastro deixado por um monstro. Ele tinha a retórica, o vocabulário jurídico impecável e, o mais perigoso, a simpatia óbvia do juiz, que balançava a cabeça em concordância. Quando ele finalmente se sentou, o silêncio na sala não era de respeito. Era de deboche. Todos esperavam que eu gaguejasse, que pedisse clemência ou que desabasse em choro. Eu levantei-me devagar. Meus joelhos estalaram menos um lembrete das noites dormindo no concreto. Eu não tentei falar difícil. Eu não usei o juridiquês que eles usavam como escudo. Caminhei até a mesa do juiz, sentindo o olhar de nojo dos advogados de elite sobre a minha roupa humilde, e coloquei um envelope pardo, manchado e sujo de graxa sobre a bancada de madeira nobre. Excelência, menos eu disse, e minha voz saiu rouca. Um som áspero de quem passou invernos inteiros, falando apenas o necessário para sobreviver. Eles trouxeram narrativas. Eu trouxe a física. Eles têm argumentos subjetivos, mas eu só tenho o log de IP 4022. Um dos advogados da acusação soltou uma risadinha abafada e chegou a bocejar, limpando uma partícula de poeira invisível da sua manga de seda. Mas eu não parei. Apontei para o telão e pedi para conectar a minha pendrive. No dia 14 de março, às 3h14 da manhã, este tribunal acredita que eu assinei a transferência de 40 milhões de dólares para uma conta em Chipre. Mostrei o slide seguinte. Aqui estão os registros hospitalares daquela mesma noite. Eu estava em uma mesa de cirurgia, anestesiado, tendo minha apendicite removida. Os senhores advogados dirão que eu planejei o acesso remoto. Mas olhem o próximo dado. O gráfico mudou. Era um mapa de calor das torres de celular. Este é o sinal de GPS do token físico e do celular do meu diretor financeiro, emitido pela torre de celular do próprio prédio da Lumina, no exato segundo da transação. Enquanto eu estava com o abdômen aberto em um hospital público, o Ricardo estava na minha sala, usando o meu token roubado. O sorriso de mármore do advogado de acusação não apenas vacilou. Ele, Rachel. Olhei para a primeira fila da plateia e vi o Ricardo. O rosto dele, antes bronzeado e confiante, estava agora da cor de cinzas frias. Argumentos são interpretativos. Excelência, menos continuei, fixando meus olhos nos dele. Mas a localização geográfica de um hardware no momento de uma execução digital é um fato absoluto. Um homem não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho um discurso bonito, não tenho advogados caros, mas eu tenho a prova de que cada centavo que saiu daquela empresa foi guiado pela mão de quem hoje está sentado na plateia, achando que a minha pobreza me tornaria mudo. O veredito não demorou. O juiz não olhou para o meu terno rasgado ou para o meu cabelo mal cortado. Ele olhou para os números que, ao contrário dos homens, não mentem. A ordem de inocência e o mandado de prisão imediata para o Ricardo e seus cúmplices saíram em menos de 1 hora.
Saí do tribunal sob o clarão ofuscante dos flashes das câmeras. Os mesmos jornalistas que me chamaram de monstro agora estendiam microfones implorando por uma frase. Eu ignorei todos. Não aceitei o táxi de luxo que a diretoria da empresa, agora desesperada por perdão, tentou me oferecer. Voltei andando pelo centro, sentindo o asfalto sob meus sapatos gastos. Quando passei pela lixeira onde dormi na noite anterior, tirei o paletó de doação e o dobrei cuidadosamente sobre o papelão. Deixei-o lá para quem fosse precisar dele depois de mim. O dinheiro voltaria. As ações da Lumina disparariam no dia seguinte. E o meu nome seria limpo em todas as capitais do mundo. Mas o pulo daquela jornada foi descobrir que eu nunca fui tão poderoso, tão perigoso e tão livre quanto no dia em que não tinha absolutamente nada além da verdade, nua e crua.